Fala, galerinha do sétimo ano. Hoje nós vamos dar sequência a nossas aulas sobre a industrialização brasileira, né? Chegamos na última aula até o governo do Fernando Collor, né? Quando ele sofre o processo de impeachment e deixa o governo com uma alta inflação, com uma dívida externa muito grande, né? E aí nós vamos ter pós-Collor, né, que é impeachmentado em 1992, nós vamos ter o governo do Itamar Franco, do qual vai fazer parte um cara chamado Fernando Henrique Cardoso, né? O Itamar Franco vai assumir ali após o impeachment do Collor e vai ficar de 92 até 94, quando nós vamos ter novas eleições para presidente. Só que o Fernando Henrique Cardoso, ele já fazia parte do governo do Itamar Franco e vai lançar, como membro desse governo, o chamado Plano Real, né? Vai trocar a nossa moeda para o real. E isso vai fazer com que a gente encontre aí uma certa estabilidade, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele sucede o Itamar Franco, vai ser o primeiro presidente a ter 2 mandatos seguidos no nosso país, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele é eleito em 94, depois ele é eleito de novo em 98, né? Vai governar 99, 2000, 2001 e 2002, né? Então, é o primeiro a ser eleito para 2 mandatos seguidos na presidência da República. Além disso, como eu acho que já havia comentado na aula passada, mas se não comentei, o governo do Fernando Henrique Cardoso é um governo que vai ser marcado pelas privatizações. O que é privatização, né? É pegar uma empresa pública, estatal, que pertence ao governo, seja ele governo federal ou governo estadual, no caso de um governador, governo municipal, no caso de um prefeito, pegar essa empresa estatal e vender para o setor privado, para que pessoas como você, eu ou qualquer outra pessoa compre essa empresa. Claro que nós não seremos os compradores, porque a gente está falando aí dos grandes conglomerados de empresas mundiais, né, globais e nacionais também. Mas essa é uma marca do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele consegue se eleger 2 vezes por conta do sucesso do chamado Plano Real, né? Que ele implementa no governo do Itamar Franco e vai fazer com que a nossa inflação comece a se equilibrar, né? Vocês podem perguntar para os pais, talvez os avós de vocês, se eles lembram do período da inflação muito alta, quando iam no mercado. De manhã era um preço, de tarde era o dobro. Então, os produtos tinham uma variação muito grande de preço por conta da inflação. E aí, o lançamento dessa nova moeda, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre as moedas históricas que o nosso país já teve. O lançamento do real, que é a moeda, né, vigente atualmente, vai trazer um equilíbrio para essa inflação novamente. Vai começar a fazer com que a nossa economia, num primeiro momento, entre nos trilhos, né? E aí, o governo do Fernando Henrique Cardoso vai ser marcado aí, o primeiro mandato principalmente, por esse controle, essa estabilidade da inflação, né? Isso vai fazer com que ele tenha capital político para se reeleger para um segundo mandato. Esse gráfico mostra a vocês um pouquinho da variação da inflação antes e depois do real, né? Você tem aqui em 92 o impeachment do Collor, aqui em 93 você, né, vai ter aí governo Itamar Franco e você tem uma inflação gigantesca. Você pode perceber que aqui em 95, ó, depois que o Plano Real foi implementado, né, ele começou a ser implementado, tá? Antes do Fernando Henrique assumir. Mas os efeitos a gente já começa a sentir. Olha aqui, 1 ano depois do Plano Real, olha como a inflação já havia caído. E ela começou a reduzir cada vez mais, né? Em 98,
que foi o último ano do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, olha como ela atingiu um nível bem baixo, né? Então, isso aqui fez com que o Fernando Henrique Cardoso se reelegesse, né, em 98. Agora, uma marca do Estado, na época, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, é a privatização. Ele vai vender empresas estatais com um discurso de que o serviço privado é melhor e que é mais competitivo, isso iria aliviar as contas públicas. Se a empresa é do Estado, quem paga os funcionários, quem paga as manutenções, todo o funcionamento da empresa é arcado pelo Estado. O Fernando Henrique Cardoso vai adotar uma política chamada neoliberalismo, que acha que o Estado não tem que intervir na economia. O Estado não tem que ser dono de empresa. O Estado não tem que intervir e a economia se regula sozinha. E ele vai dizer, baseado nisso, que se vendesse as empresas, o Estado ganharia dinheiro com a venda dessas empresas. 2, ele não teria mais que pagar essa lista de funcionários, arcar com os custos de funcionamento da empresa. Isso faria com que 2 vezes você tivesse dinheiro nos cofres públicos. O dinheiro da venda e o dinheiro que sobra dessa manutenção. Mas isso não acontece, né? A ideia era vender essas empresas para que você comprasse empresas para que você pagasse a dívida externa. Isso não aconteceu, né? Várias empresas foram vendidas e não houve esse repasse para o governo, né? Por quê? Porque houve o repasse, mas não foi suficiente, porque elas foram vendidas muito barato, muito menos do que elas valiam. Elas rendiam de lucro no ano muito mais do que o valor que elas foram vendidas. Então, elas foram vendidas, o governo recebeu aquele valor e acabou. Se eles mantivessem aquela empresa, todo ano eles ganhariam o dobro, às vezes mais do que o dobro do que o valor que eles tivessem vendido. É como se eu tivesse, vamos supor, uma casa e eu alugasse essa casa. Se eu alugar essa casa, eu tiro 200 mil por ano, vamos supor, né? Então, todo ano entra na minha conta 200 mil reais de aluguel. Se eu vender essa casa, eu ganho 100 mil reais. Eu vou vender essa casa porque é mais lucrativo. É óbvio que não. É mais lucrativo investir nela para ela valer mais, eu alugar por mais caro e ganhar mais dinheiro. Então, era muito mais fácil para o governo manter essas empresas. Mas a política neoliberal acaba fazendo com que esses governos venham a preferir a privatização. Bom, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser marcado por uma instabilidade econômica. O país volta a entrar em recessão, a gente tem uma crise política, porque pessoas próximas ao Fernando Henrique Cardoso começam a aparecer sendo denunciados em esquemas de corrupção, né? Em vários esquemas de corrupção, tendo inclusive que renunciar aos seus mandatos, né? Então, alguns senadores tiveram que renunciar por conta dessas denúncias de corrupção e esses senadores eram aliados ao Fernando Henrique Cardoso. Para piorar a situação, já no finalzinho do governo, em 2001, a gente vai ter a crise chamada de apagão, né? Uma crise de fornecimento energético no Brasil, tá? De energia elétrica. A gente teve que passar nesse momento, né, por uma redução do consumo de energia. Então, tinha horas do dia em que a gente tinha que desligar a luz. A gente tinha, não. Ela era desligada, como se faltasse luz. A gente ficava algumas horas sem ter luz em casa, para evitar que se acabasse a energia do país e a gente tivesse que parar a produção, parar o funcionamento de tudo por não ter essas energias, né? Essa energia, perdão. Então, a gente precisou reduzir o nosso consumo. Tivemos aí uma cota, né, uma meta estimulada para que a gente reduzisse em casa. A gente não podia passar daquele consumo. Se a gente passasse, a gente pagava
uma multa, pagava um valor bem mais caro, uma taxa extra por passar do consumo. Então, o final do governo do Fernando Henrique Cardoso foi muito conturbado. O sucesso do Plano Real já não era mais tão eficiente e ele não conseguiu se reeleger, ele não poderia, porque só pode ser reeleito por 2 mandatos, né? Só pode ser eleito para 2 mandatos. Mas ele não conseguiu emplacar o seu candidato, aquele que ele apoiava, que era o José Serra, né? E aí, quem vence as eleições de 2002 e passa a governar a partir de 2003 é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gente, perdão. Então, o Lula é eleito presidente em 2002, começa a governar em 2003, né? Ele também é eleito para 2 mandatos seguidos e uma marca do seu governo é a estabilidade econômica, né? O governo Lula é marcado por um grande período de estabilidade econômica. E aí, essa estabilidade econômica também vai ser, né, destaque do governo junto com um combate à desigualdade, né? A desigualdade também é algo que vai ser muito combatido durante o governo Lula. Então, esse governo ele vai ser marcado por essas 2 questões, né? O governo Lula vai compilar vários projetos sociais no que ficou popularizado como o Programa Bolsa Família, que é um programa de redistribuição de renda que vai levar para a população mais carente, né, um acesso melhor a uma renda mínima para sua sobrevivência, condicionado com a manutenção da saúde das crianças, a frequência escolar. Um outro programa também muito importante do governo Lula é o chamado Programa Luz para Todos, que vai levar a energia elétrica para diversas regiões do Nordeste que não tinham luz, né, que nunca tinham visto luz elétrica, e aí a gente já está falando do século XXI, né? E muitas regiões não tinham nem sequer conhecido a energia elétrica, tá? Programa Fome Zero. Essa outra imagem, esse gráfico mostra, né, que entre os anos do governo Lula, principalmente aqui em 2006, nós tivemos um aumento significativo no salário mínimo, né? Então aqui, ó, em 2002, final do governo Fernando Henrique Cardoso, nós temos um salário mínimo de R$200. E ao final aqui, ó, do governo, né, do Lula e da Dilma, nós temos um salário mínimo já em R$937. Essa outra imagem é uma imagem para comparar alguns dados do Produto Interno Bruto, do aumento do salário mínimo, nos governos do Fernando Henrique Cardoso, do Lula e da Dilma. E a gente pode observar que tanto a soma de toda a riqueza do país, o Produto Interno Bruto, quanto o aumento do salário mínimo, eles possuem dados extremamente expressivos no governo Lula, né, que é o de vermelho, tá? No governo Dilma, um pouco menos, em função aí do cenário de crise econômica que vai se estabelecer no país, principalmente a partir do segundo mandato da Dilma, né? Crise econômica e política. Mas o governo Lula, a gente pode perceber que figura em todas as avaliações como um governo de excelência no campo econômico e no campo social, né? Com dados aí que provam o quanto economicamente e socialmente o Brasil avançou durante os anos de governo Lula, né? Depois do Lula, em 2010, a presidente Dilma Rousseff é eleita, né, para o governo federal no nosso país. E ela vai ter como marca a manutenção desses programas sociais, desse viés social que o governo Lula já trazia, né, dentro das suas políticas públicas. Mas
o governo da Dilma, principalmente o final do primeiro mandato e o início do segundo mandato, vai ser marcado por uma crise econômica que acaba culminando no seu impeachment, né, no ano de 2016, tá? A gente tem aqui um gráfico que mostra, né, o aumento do salário mínimo, tá? Até o governo Dilma, até ali 2014, na verdade, que é quando finaliza o primeiro ano do governo Dilma. Vocês podem perceber que a inflação que atinge o país, né, lá na década de 80, aquela década perdida, faz com que o nosso poder de compra, o nosso salário, tenha uma redução, um crescimento muito baixo. E aí, depois, né, com a implementação do Plano Real, no governo do FHC e, principalmente, no segundo mandato do governo Lula e no mandato da presidente Dilma, a gente tem aí uma crescente, né, no rendimento desse salário. Esse outro gráfico mostra a redução de pobreza, né? A proporção de pobres no nosso país. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente percebe que lá em 92, ó, quando o Collor sofre o impeachment, nós tínhamos uma proporção de 34% da nossa população, né, sendo composta por pobres, né? Ou seja, a gente não está falando de eu não estou falando de mim, muito provavelmente não estou falando de vocês. Nós somos pobres, realmente. Mas quando a gente está falando de pobre, a gente está falando de pessoas que vivem com muito pouco, né? Que praticamente não tem nada para sua sobrevivência no mês. Então, a gente tinha 34% da nossa população dentro dessa classificação de pobreza, né? E aí você tem uma redução já no governo do Fernando Henrique Cardoso. Essa parte aqui, ó, representa o governo do Fernando Henrique Cardoso. E você pode perceber que a partir de 2003, do governo Lula até o finalzinho de 2014, o primeiro mandato da presidente Dilma, né, você tem uma redução considerável. Em 2014, esse índice era de 8,38%. Então, durante todos os anos do governo Lula e do governo Dilma, as políticas públicas sociais de combate à desigualdade social foram muito efetivas, fazendo com que a redução de pobres no nosso país se desse consideravelmente. Muitas pessoas que antes não tinham condições mínimas de vida passaram a ganhar condições mínimas para sua sobrevivência no período do governo do Lula e da Dilma Rousseff, de 2003 até 2014, principalmente, né? A partir de 2014, a gente tem a reeleição da Dilma. E aí, em 2016, nós temos o impeachment. E aqui a gente precisa destacar que, a partir de 2014, o Brasil passa a enfrentar uma crise econômica que, na verdade, se inicia no mundo em 2008, né? É uma crise do setor imobiliário nos Estados Unidos que vai se alastrar para o mundo todo. Uma crise econômica não tão intensa, mas semelhante à da crise de 29, que fez com que o Brasil investisse na industrialização, né? Só que a presidente Dilma, eleita aqui em 2010, né, que pega aí os primeiros anos dessa crise, e o Lula, ainda nos seus últimos 2 anos de mandato, conseguem evitar essa crise aqui no Brasil. Então, eles vão fazendo algumas medidas econômicas, não tão eficazes sempre, mas que acabam impedindo essa crise de chegar aqui no Brasil, de que nós sentíssemos essa crise, né? Mas em 2014 não houve jeito. Nós passamos a vivenciar uma crise econômica no nosso país, e aí, diante de algumas tentativas de contenção dessa crise, a presidente foi acusada aí de um crime de responsabilidade fiscal que não ficou comprovado, e que ela acabou sofrendo, então, esse processo de impeachment, né? No ano seguinte, tudo que ela tinha feito, que foi considerado crime, foi autorizado, foi legalizado para que o Michel Temer fizesse a mesma coisa, e assim
conseguisse controlar ali alguns dados econômicos do governo, né? Então há aí um certo questionamento do porquê, quando ela fez, foi considerado crime e porquê no ano seguinte deixou de ser crime para que o Michel Temer pudesse fazer. Lembrando que o Michel Temer assume, né, a presidência do país de 16 a 18, depois do impeachment da Dilma, né? O governo do Michel Temer é marcado pelas reformas, principalmente a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né, que vão ser marcas do seu governo, principalmente, na verdade, a reforma trabalhista, que ainda acontece nesse momento, e vai ser marcado pelo aumento do desemprego. O desemprego dispara no nosso país nesse momento, a crise econômica já estava numa proporção bem significativa e o Temer não consegue, com nenhuma medida, conter esses problemas, né? A reforma trabalhista tira direitos do trabalhador, impede com que a gente tenha acesso aí a direitos históricos conquistados lá no período de Getúlio Vargas, quando houve a consolidação das leis trabalhistas. Então, é uma reforma que acaba prejudicando muito a vida do trabalhador, né? Essa reforma trabalhista que marca o governo Temer. E depois do governo Temer, nós temos o governo do presidente, né, Jair Bolsonaro, eleito em 2018, mas que passa a governar a partir de 2019, e a gente não sabe aí até quando, porque, né, a gente ainda está em curso do seu governo, existem processos de impeachment, né, protocolados contra ele na Câmara dos Deputados. Então, caso esses processos sejam aceitos, a abertura seja feita, ele pode vir a sofrer um impeachment, então a gente não sabe quando o governo dele vai terminar, porque pode terminar com um processo de impeachment ou pode terminar no final do seu mandato, em 2022. Mas o governo do Bolsonaro é marcado por uma política neoliberal, parecida com aquela que o Fernando Henrique Cardoso adota. Vamos privatizar, vamos vender todas as empresas estatais, né? O principal representante dessa política neoliberal no governo Bolsonaro é o Paulo Guedes, que é o seu ministro da Fazenda, né? Também é marcado por essas privatizações. Pelo Guedes, ele vende todas as empresas estatais do nosso país, Correio, Petrobras, Caixa, qualquer empresa estatal, né? Claro, lembrando que dentro daquela lógica que o Fernando Henrique Cardoso também fez, vende com aquele valor, assim, super abaixo do valor que aquela empresa realmente tem, né? E um outro problema que a gente enfrenta no governo Bolsonaro é que não há uma política econômica, não há uma política por parte do governo que consiga controlar a crise econômica. Pelo contrário, né? O dólar bate aí o recorde em maio, né, de R$ 5,87. Quando houve o impeachment da presidente Dilma, todo mundo reclamava do preço do dólar a R$ 2 e dois e pouco, e a gente hoje convive com um dólar que passa dos R$ 5, né? Hoje ele não está mais esse preço. Na verdade, no dia em que eu gravei essa aula, não sei exatamente qual o valor que ele estava, mas eu coloquei um dado mais recente, do dia 2 de agosto, de que ele estava aí sendo vendido a R$ 5,22. Ainda assim, um período de um valor, né, de alta muito significativo, muitas vezes maior do que aquele valor que estava presente no final do governo Dilma, né? Então, são questões para a gente refletir nas políticas econômicas também de cada lugar, tá? Agradeço a vocês e a gente se encontra, então, na próxima aula. Eu vou deixar qualquer tarefa, página do livro, lá na agenda digital, no post e no campo da tarefa, tá? Tchauzinho e até a próxima.